Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, nos estúdios do canal de São Paulo, pela Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, pela Rádio Prado, você também acompanha no YouTube, no meu canal, no canal do Fred Júnior, no canal da Rádio Prado Oficial no YouTube, você acompanha o nosso programa, no YouTube também no canal de São Paulo, mais uma opção para você assistir a bola não para, sempre falando de esporte e futebol para você, em nome de Premier League e Fantasy Game que chegou para marcar espaço, território nesse campo de Fantasy Game de futebol. Você quer ser o seu treinador do seu time, montar a sua equipe? Tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino. Você pode aproveitar e, claro, escalar a sua equipe e montar o seu Fantasy Game preferido, que é o Premier League. E aqui, com muito prazer, recebendo Alfredo Loeblin. Bom, Fred. Legal. Muito prazer receber o Loeblin aqui nos estúdios do canal de São Paulo. Prazer, meu. Ex-árbitro, comentarista, é nosso companheiro também, vivendo aí o dia a dia, comentando não só a arbitragem, mas o futebol. E eu quero aproveitar para apresentar o Loeblin para quem não conhece o jovem. Né? Não faz tanto tempo que você parou, né, Loeblin? Mas assim, já? Não faz, eu também caio nessa, sabe por quê, Loeblin? A gente acha que assim, 2000, por exemplo, não é tão longe a gente pensar, verdade. são 18 anos, mas tem molecada que nasceu em 2000 e está vendo a gente agora que não conhece tanto a sua história. Quanto tempo na arbitragem, Loeblin? Primeiro agradecer o convite. Eu que agradeço essa casa que sempre me tratou com muito carinho. Foram, na arbitragem, 13 anos. 13 anos. 732 jogos no total. Jogos oficiais, né? Sim, sim. Contando categorias de base, mas jogos oficiais. Então, a gente tem uma história legal. Apitou futebol em 7 países. Foram... Você chegou a ser FIFA? Fui FIFA. 16 finais estaduais pelo Brasil, a convite de outras federações, que era a Federação Sim. Paulista. Então, a gente tem uma história... Marcou. Claro que quanto mais jovem, mais difícil vai se lembrar. Mas hoje está a vantagem, né? Que hoje, com a internet, com tudo, a pessoa consegue ter acesso. É verdade. E por que árbitro de futebol, Loeblin? Falam que o árbitro é um jogador frustrado, assim como o jornalista esportivo. Queria ser jogador, não deu certo, vira jornalista esportivo, vira árbitro. Ou, às vezes, o cara que não é o craque da pelada... Colocam para apitar. Qual que foi o seu caso, hein, Loeblin? Não, na verdade, eu gostava de futebol, claro. Todo mundo que está no futebol tem um time, torce, etc. e tal. E eu gostava. Jogava, mas não era um craque, né? Não. Então, eu jogava no antigo Parque do Povo, que hoje não existe mais, né? Mas tinham vários campos lá. E quando eu era moleque, eu gostava muito de futebol de botão. Tá. A garotada acho que nem sabe o que é futebol de botão, mas eu gostava de jogar futebol de botão. E eu fazia campeonato sozinho. E eu apitava o jogo. Mas nunca imaginei ser árbitro. Sim. E quando eu não estava jogando, eu jogava num time chamado Floritaim Bibi. Tá. Quando eu não estava jogando, o pessoal falava, você vai embora. Mas naquela época não era Loeblin, era Alfredo. Na verdade, não era nem Alfredo, era Marola, porque falavam que eu parecia aquele goleiro do Santos. Marola, goleiro do Santos. Filho do mundo Marola. Sim. E aí Marola quer apitar. E um dia eu estava apitando e o Amir Laguna, ex-árbitro da Federação Paulista, ia fazer um jogo depois lá, uma final, ele falou assim, vem cá, você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Ele falou, por que você não aprende? Até hoje eu não sei se ele falou que eu não sabia nada, que eu precisava aprender, ou se ele estava me incentivando a fazer o curso da Federação Paulista. E aí eu fui fazer o curso da Federação Paulista em 1990. Tá. E eu não esperava chegar à FIFA. E naquele momento eu bati o recorde de menos tempo para chegar na primeira divisão. Foram 4 anos. E depois quem quebrou aquele recorde que é um cara que eu apitava muito, que é o Paulo César Oliveira. Sim. Mas foi muito rápido chegar à primeira divisão em 4 anos. E claro que cada vez mais a arbitragem está tomando uma dimensão muito grande, né? Mas na sua época já, Loeblin, já existia isso, né? Essa cobrança em cima do árbitro, com mais recursos de câmera, por exemplo. Você já pegou já essa época, né? Que as câmeras já começavam a mostrar mais coisas, sendo até, entre aspas, covarde com o árbitro, que só tem uma visão de um lance. Não a câmera que tem, as câmeras que têm visões diferentes de um mesmo lance. Como que era conviver com isso? Exatamente porque a cobrança é desleal para o árbitro, né? Até porque não é uma profissão, né? É mais uma atividade, né? Esse é o problema, não ser uma profissão. Quer dizer, o cara tem que trabalhar numa outra função para depois apitar um jogo. Então, eu cansei de trabalhar até 6 da tarde. Você fazia o quê quando você arbitrava? Então, quando eu comecei a apitar, eu era professor de Sociologia e Geografia. Aí, quando eu comecei a viajar muito, que óbvio que vai te prejudicar, eu montei uma agência de turismo. Para poder ter um tempo eu de viajar. Você tinha funcionário, tinha tudo. Mas não dava, porque assim, você trabalha até às 6 da tarde e apitar um jogo à noite, ou então você pegar o carro da federação 8 da manhã para apitar um jogo em Araçatuba à noite, o estado físico, o estado mental não é o ideal. Sim. Então você é cobrado como profissional, mas é tratado como amador. Agora, o árbitro sabe disso. Então, quando ele vai fazer parte do processo, quando ele vai entrar na carreira,
ele tem que entender isso daí. Então, ficar reclamando depois, é igual casamento, o cara conhece a mulher antes de casar. Depois que casou, pô, minha mulher é chata, minha sogra é um pé, não quer, meu cunhado não vale nada. Não dá, gente. Você precisa conhecer antes. E a arbitragem é a mesma coisa. Mas e essa cobrança das câmeras? Como que você lidava com isso, Evelyn? Eu sempre tive eu tinha alguns amigos, eu tenho, que são psicólogos. Sim. E a gente conversava muito sobre essa questão no começo da minha carreira. Ele falou, meu, você tem que botar na cabeça o seguinte, você sai de casa para prejudicar alguém? Não. Sim. Então, o que a câmera vai mostrar, porque tem 3 jogos. É o jogo do campo. Você está sempre dentro do campo, você é um cara que viveu isso, o campo não é reto. Ele tem uma ondulação em função da drenagem. Então, você não vê as linhas do campo nem nada. Então, errar um pênalti que foi fora ou vice é coisa normal. Você tem o campo, o jogo da arquibancada, que já é uma visão diferente. Mais ampla, né? E você tem o jogo da televisão, que compensa a iluminação, que tem várias câmeras. Quer dizer, ninguém fala, mas, pô, às vezes estão tão mal colocados os holofotes, vê na cara do jogador, na cara do árbitro, é difícil. Então, eu acho assim, não pode ser uma desculpa, entendeu? Não pode ser uma forma de você tentar minimizar seus erros. Claro. Mas como eu saí de casa para não prejudicar ninguém, chegava em casa, errei. Você vê na televisão, putz, não dei um pênalti, ou dei um pênalti, ou expulsei errado. Faz parte. Grande jogo que você apitou, você teve um grande jogo ou teve grandes jogos que você apitou, Evelyn? Eu fiz muitos clássicos. Teve um ano que eu fiz todos os clássicos de São Paulo. E aquele ano foi o ano que o Fará, inclusive, falava assim, tem algum esquema com o Evelyn, só ele apita clássico. Eu apitei todos os clássicos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todos os clássicos eu apitei. E teve um final de semana aí que eu apitei sexta-noite em Araçatuba, Corinthians e Araçatuba. Voltamos de carro, eu apitei à tarde, no sábado, Nacional e Marília, aqui no Comendador Souza, e domingo apitei Mogi Mirim, São Paulo e Mogi. Aí foi... Então, assim, eu apitei muitos clássicos, mas um jogo que eu lembro que marcou muito foi o dia da morte do Senna. Sim. Que foi 1º de maio de 94. Sim. Que teve um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e na preliminar foi o lançamento dos 2 árbitros. No mesmo jogo. Campo. Cada parte do campo era um árbitro. Exatamente. Então foi o Nelson Aparecido, o Sônego e eu. E aquele jogo, no meio daquele jogo, apareceu no antigo placar do Morumbi, que o Senna havia morrido. E aí os jogadores vieram falar com a gente que não queriam mais jogar. Eu lembro do Jean Carlos, do Palmeiras, o próprio Magrão, né? Vendo não queremos mais jogar, não queremos mais jogar, não queremos mais jogar. E as 2 torcidas gritando, olê Senna, foi um negócio que não dá para esquecer. Sim. Então esse foi um jogo que, para mim, além das finais, evidente, São Paulo e Santos, Corinthians e Botafogo, você marca, né? São Paulo e Santos de 2000 que você fez a final? 2000, segundo jogo, 2000. Teve o gol do Rogério Ceni em cima do Carlos Germano, e um gol do Marcelinho Paraíba também de falta, se não me engano, né? Mas assim, a gente conquistou o respeito dos jogadores pelo campeonato que tinha feito. Então, já era mais fácil. Né? Hoje está muito complicado, quer dizer, não pode falar com o árbitro, qualquer coisinha, reclamação é cartão. Quer dizer, você pode dar porrada no cara, o árbitro fala assim, calma. Mas se falar com ele, opa, amarelo. Então, assim, deturpou um pouquinho a questão de quando e como usar. Eu acho que está muito ligado, nada contra o Coronel Marinho, Sim. que é um cara que entende muito de segurança pública, mas entende de arbitragem que eu entendo de física quântica. Quer dizer, você não viveu, eu acho isso um pouco perigoso. Né? Eu acho um pouco perigoso você comandar uma coisa que você não conhece a fundo. E o jogo que você gostaria de esquecer ou que você arrepende de alguma coisa, Evelyn? Fred, eu não dava sorte com a Ponte Preta, cara. Era impressionante. Todo jogo da Ponte dava alguma coisa. E depois de uns anos, eu fui trabalhar na Ponte Preta, fui convidado. E aí, quando eu cheguei lá, foi engraçado. O presidente falou assim, olha, nós não vamos falar para ninguém, né? Depois que você trabalha aqui. Eu falei, como não? Mas por quê? Não, a torcida odeia você, os caras me matam. Né? E aí, quando eu ia viajar com a camisa da Ponte, para o Rio de Janeiro, acompanhar sorteio da arbitragem que foi, eles sempre falavam assim, não coloca aqui em Campinas não, hein? Coloca só no aeroporto, só na sua casa, coisa parecida. Então eu lembro de um São Paulo e Ponte Preta que eu apitei um pênalti a favor do São Paulo, que eu não vejo a falta. O Raí toca o Piá, mas eu não vejo. Tem um jogador que está cobrindo. Eu só vejo o Piá pegar e botar a mão em cima da bola, e eu marco o pênalti. Então até hoje, quando eu encontrei uma pessoa da Ponte, o Piá, contei com ele, falou, aquele pênalti. Né? E eu falei pro Raí uma vez, falou assim, ficou me devendo um pênalti. Legal. E essa, claro que a gente falar da sua história, Evelyn, a gente tem que falar daquele Figueirense Caxias. Figueirense Caxias. E aí, o que ficou para você depois de tantos anos, onde o Armando Marques pressionou para uma mudança na súmula? O que você ficou para você? Eu não me arrependo de nada, entendeu? Assim, há uns 5 anos atrás aconteceu uma coisa que eu acho que
nada é por acaso, né? Eu acho que o universo, ele tem umas maneiras de te dar umas respostas de coisas que você não espera. Eu estava num shopping aqui em São Paulo e eu vi que vi um rapaz andando e estava com um garoto e começou a me olhar. Eu falei assim, bom, tá me olhando, deve me conhecer. Aí, dá licença, você é o Loeblin, né? Eu falei assim, eu já fui Loeblin, voltei a ser o Alfredo. Ele falou assim, não, meu filho, o moleque tinha uns 10 anos, 12 anos. Ó, esse moço aqui, ele se ferrou porque falou a verdade. Então eu quero que você faça a mesma coisa na vida, quando eu falo sempre. Fala sempre a verdade, não é? Aí eu olhei pro moleque e assim, mas no fundo, dá vontade de assim, amigo, você mora no Brasil. Então, desculpe, você mora no Brasil, toma cuidado com o que você vai fazer. Mas eu não me arrependo porque eu entendo que se eu faço aquilo que o Armando Marques pediu, né? E eu tenho uma opinião do Armando Marques que eu já tinha antes, e não é porque ele morreu que eu mudo, Sim. Né? Se eu faço aquilo que ele pediu, você vai ficar na mão sempre do sistema. Então, o sistema, eu nunca me pediram nada, tinham pedido nada antes. O pessoal falava do Fará, o Fará nunca me disse me ensina um A, nada. Outro falecido Fará também. Falecido Fará, ex-presidente da Federação Sim. Paulista. Mas eu acho assim, se você se cede em um determinado momento, eu tinha mais 5 anos de carreira, o que eu ia fazer nos 5 anos? Sim. Só nos jogos que eles queriam. Então, foi uma coisa que marcou demais. Lógico, eu estava me preparando para apitar depois de 5 anos, 2006, 2007. E eu parei antes. Então, você sabe, mas foi muito legal. A resposta que foi dada pelo futebol foi quando o Martorelli entrou em contato comigo e falou, Loeblin, o Sindicato dos Atletas precisa indicar um cara para a comissão da arbitragem, em 2005. Aí eu falei assim, e? Ele falou, não, eu falei com o Rogério Ceni, eu falei com o Fábio Costa, eu falei com o Marcos do Palmeiras e falei com o Ricardinho. Sim. Todos querem que você vá. Eu falei, mas a federação não vai aceitar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falou, deixa comigo. E aí foi. E aí foi um tapa na cara de todo mundo, claro. né? Porque... foi a sua volta por cima. Foi uma resposta do que tinha acontecido. Porque quando eu parei de apitar, eu lembro muito do Israel Gimper, falecido do Rio de Janeiro, né? Que quando eu saí do julgamento, eu peguei 6 meses de suspensão, porque eu tinha entregue 2 súmulas, uma conforme o Armando Marques queria e outra conforme o Sveiter. O Armando tinha pedido para você... dizer que o jogo já tinha acabado quando teve a invasão. Sim. E aí eu tive com o Luiz Sveiter, contei para ele que o Fará falou assim, vai lá, tal, fala com o telefone, um telefone com viva voz, inclusive. Sim. E eu fui no Rio, ele falou assim, não, faz o seguinte, o Luiz Sveiter falou assim, olha, você entrega para mim a verdade, a súmula verdadeira, e entrega do jeito que o Armando Marques quer. Aí eu entreguei as 2. Eu peguei 6 meses de suspensão. E quando eu saí, o Israel Gimper falou assim, ó, eles acabaram com o árbitro, agora eles vão acabar com o homem. Essa história do Alfredo Loeblin aqui, A Bola Não Para, nesse primeiro bloco. Mas ele deu a volta por cima, a gente vai falar muito mais de arbitragem e falar também do Loeblin como comentarista, porque mudou a função, né? E é sempre importante continuar no meio do futebol. A gente vai ao intervalo, Premier League, e já voltamos com mais A Bola Não Para você aqui no canal de São Paulo. Estamos no intervalo da Bola Não Para, mas sempre em nome de Premier League. Eu estou ao lado do Rafael Pianucci, vocês já conhecem, um dos sócios da Premier League, e sempre com boas notícias para você que está aí, conhece o Premier League, ou se não conhece, ele vai contar um pouquinho para vocês ficarem com vontade e baixar o aplicativo. Rafael, estamos tendo aí Champions League, uma grande novidade do Premier League para quem quer viver e vivenciar essa competição tão badalada na Europa. Exatamente, para você que gosta de escalar os melhores jogadores do mundo, depois da Copa do Mundo, essa é a maior chance de você poder fazer isso, né? Vai ter todos os jogadores da Juventus, Barcelona, Real Madrid. E aproveitar que no nosso jogo, no nosso game, vocês têm a possibilidade de escolher jogadores reservas. Então, caso o jogador de vocês titular não jogue, tem mais essa funcionalidade para vocês não perderem os pontos no jogo. Então, vale a pena. Pode escalar time reserva. É 1 hora antes de cada partida? 1 hora do início do primeiro jogo de cada rodada. Bacana. Ou seja, Champions League, você sonha, você brinca aí, quer jogar com os amigos, conversar de futebol de uma maneira diferente? Baixe o aplicativo no seu celular, ou se não, entre no site www.premiumleague.com.br. E não é só Champions League, tem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. Você vai gostar. Vai lá, Premier League para vocês. Estamos de volta com A Bola Não Para aqui no canal de São Paulo, sempre em nome de Premier League. Você que acompanha o canal de São Paulo na Vivo TV, canal 18 Digital,
26 Fibra. Acompanhe através do YouTube, no canal do Fred Júnior, no canal Rádio Prado Oficial. No canal de São Paulo tem o seu canal no YouTube também. Você pode acompanhar de diversas formas. E no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, você acompanha o nosso programa A Bola Não Para, toda segunda, uma matéria inédita para você. Nosso convidado aqui, já no primeiro bloco, conversou com a gente sobre a carreira de árbitro, Alfredo Loeblen, que é nosso comentarista também, é nosso companheiro tanto na TV, participações em rádio, em outras mídias, falando sempre de futebol. Loeblen, é claro que eu trouxe aqui você no programa a gente falar do VAR, né? Testado, treinado lá em Porto Feliz, lá na região ali, perto ali de Lindóia, ali no CT do Oscar, no Oscarim, foi treinado para a Copa do Brasil. E justo na Copa do Brasil já foi aquela lambança naquele Corinthians e Cruzeiro. Outras lambanças já ocorreram. Parece que no Brasil até isso é diferente. Tem um jeitinho brasileiro e tem um jeitinho do VAR, Loeblen. Esse é o problema, você falou tudo. A questão do jeitinho brasileiro. Quando terminou a Copa do Mundo, a FIFA soltou um comunicado a todas as confederações, que o VAR só podia ser utilizado naquelas 4 situações: identificação do jogador, cartão vermelho direto, pênalti e gol. Sim. Ok? Aí, mas há uma divisão muito forte na FIFA. Uma parte da comissão de arbitragem da FIFA entende que o VAR tem que ser usado mais. E a outra parte entende que não, que na verdade ele tem que ser usado só assim, para que não pare muito a partida. Você é adepto de qual ideia? Eu acho que não precisa ser nem 8 ou 80, mas tem que ser utilizado mais. Tá. Por exemplo, hoje, se o cara no VAR ver uma agressão que ninguém viu da arbitragem, ele não pode avisar o árbitro, porque não é uma das 4 situações determinadas pela FIFA. Tá errado. Mas também está errado o jeitinho brasileiro, que é o quê? Não pode e eu aviso. Então, assim, eu não tenho dúvida que no jogo, na final do Paulista, Palmeiras e Corinthians, sim, e eu tive com o Maurício Gagliotti, e eu não tenho dúvida que houve uma interferência externa. Isso não tem demorou demais. Não tem a menor dúvida. Agora, mas é o resultado, foi o correto. A discussão não é essa. Porque o que o árbitro viu, Marcelo Aparecido, foi pênalti. Para ele foi pênalti. Foi pênalti. Para ele, na hora ali. Aí houve aquela mudança toda. Se você não tem o VAR, você não pode utilizar. Sim. Então, a justificativa, não, mas foi o correto, não serve, porque não é em função de um correto que você pode fazer uma coisa ilegal. Sim. Então, o que teve. Então, o que me parece que está acontecendo no Brasil? É o tal do que você falou, bem colocado, é o tal do maldito jeitinho brasileiro. Olha, aqui, vamos fazer assim que é melhor. Vamos fazer assado que é melhor. Tudo isso fere aquilo que determina a FIFA. Então, por isso que dá, o que tem dado alguns problemas na arbitragem. Corinthians e Cruzeiro, por exemplo. Foi lá o árbitro, com vídeo, e ele viu o pênalti no Ralf, e depois viu a falta do Jadson pra cima do Dedé no gol do Cruzeiro. Pra mim, que tava lá no campo, tava no jogo, eu tava no lado oposto, não tava no mesmo lado que ele, mas eu não achei pênalti e achei lance do Jadson normal pra seguir a jogada e ser o gol do Corinthians, por exemplo, na minha opinião ali. Aí o árbitro vai lá, para o jogo, vai lá ver o vídeo, aí ele tem essa chance e faz o que todo mundo acha que ele errou. Então, eu já acho o contrário. Quer dizer, continua interpretativo. Sim. O VAR não vai acabar com a interpretação. Sim. Ele não vem acabar com os erros. Porque quando a interpretação, o que é certo para você e o que é errado para mim? Sim. Eu acho que foi pênalti. Para mim, se estou apitando no jogo, para mim, imprudência do Ralf. Tá certo? Do Thiago. Isso. Em cima do Ralf. E, para mim, a manifestação do Jadson sobre o Dedé é falta. Tá certo? Mas o Dedé botou a mão no rosto. Isso é outra história. Se o árbitro entende que ele valorizou ou que ele mentiu onde foi e tudo mais, cabe um cartão amarelo ao Dedé. Sim. Mas eu marcaria a falta. O problema é que, do jeito que está sendo passado, dá a impressão que o VAR vem para definir o seguinte: é isso aqui. Resolver todos os problemas. Palavra final, né? A decisão final continua sendo o árbitro de campo. Tá. O árbitro de cabine não vai chegar e falar assim: olha, vai lá, o Fred, que foi pênalti. Fred, para nós aqui, é um lance que pode ter havido a penalidade. Tanto que ele vai lá ouvir. Ele põe numa condicional pro árbitro. Isso. Ele vai lá ver. Agora, é evidente. Olha, para nós aqui, para nós 6, pode ter havido a penalidade. Opa, peraí, os 6 estão achando. Eu já não vou olhar só uma vez correndo ali. Olha, para nós aqui está meio dividido se houve pênalti ou não. Opa, então o árbitro continua tendo uma visão que pode ter sido... Mas, enfim, o que não pode é o tal do jeitinho. Sim. Né? E a demora, porque o que a FIFA acabou com o gol de ouro, por exemplo, porque o gol de ouro tinha um impacto.
Tomou o gol, acabou o campeonato. E aquilo gerava no estádio uma comoção terrível. Sim. Então, acabou com o gol de ouro. O via aérea não pode acontecer o contrário. Porque você imagina como fica o torcedor numa final de campeonato. Não, na Arena Corinthians, por exemplo, o VAR, a câmera, ficava do lado onde é a entrada do vestiário, tem duas partes de arquibancada ali. E o torcedor fica de pé ali em cima, gritando. Exatamente. Então você imagina você tentando ver, ele coloca um fone para comunicar, né? As pessoas gritando do jeito que estavam gritando. Você perde até um pouco a atenção. Sem dúvida. E assim, o que gera aqui numa arquibancada, né? Sim. Eu entendo que nós temos que melhorar muita coisa. Agora, insisto na questão que melhorar alguma coisa, ou muita coisa, em cima do que a FIFA diz. Não dá para dar uma brasileirada no negócio. Sim. Mas aí a sua avaliação é o quê? O que falta aqui no Brasil para dar certo, Loemblin? O que você achou na Copa do Mundo? Eu achei que foi utilizado de muitas vezes em coisas que não eram combinado, mas de certa forma deu uma clareza em alguns lances, deu uma justiça em alguns lances. Então, eu acho que esse é o problema. E também foi utilizado, por exemplo, para mim defendeu a Copa. Sim. A falta que no primeiro gol da França lá, ele não tinha marcado. Não. Aí voltou, alguém avisou, ele voltou lá e marcou. Aí sai o gol. Aí no outro que ele não tinha marcado tiro de meta, não volta. Então, assim, a própria FIFA ela cobra só as 4 situações, mas ela não fez. Claro, tudo que é novo requer um amadurecimento, um entendimento dos jogadores. Agora, o jogador precisa mudar também a atitude no campo. Os treinadores, puta, cara, não dá pra, por exemplo, você não consegue apitar um jogo. Eu apitei 200 jogos do Filipão, do Mano, não dá, velho. Entendeu? Também. Os caras querem apitar um jogo. Sim. Quer dizer, o Mano é mais chato, tenho certeza. Eu acho que o Mano é mais. Hoje o Mano é mais difícil. O Filipão é aquela coisa que fica mais assim. Mais folclórico, né? Né? O Mano não. O Mano fica falando. Vai mesmo. pra cima do assistente, vai pra cima do quarto árbitro. Quando o árbitro chega perto, ele vai pra. Não dá. Quer dizer, agora, também falta árbitro. Sim. Né? Porque a primeira vez você faz o quê? Você aprende na escola. Você pede. A segunda você manda. Entendeu? Então, pedir pra você ficar em silêncio, fazer seu trabalho, eu faço o meu. Não vai fazer? Então vai embora. Agora, qual é o medo? Mas eu vou expulsar um Luxemburgo, eu vou expulsar um Mano, eu vou expulsar um Filipão. Transmissão, todo mundo vendo. Exatamente. E sobre esse nível da arbitragem, Loemblin, o que você está achando? Está muito fraco? Qual é a sua avaliação? Surgiu o Daronco, nesse momento, o pessoal falando tanto do Daronco, acho que já não está numa grande fase. Porque o Daronco apareceu... O Voaden, que foi o grande, ele está mudando, tal. Já amansaram o Voaden, já não é mais o que... Não, eu acho assim, o problema do Daronco é que ele apareceu como um cara, olha, o cara grandão, ele se impõe. Pô, então pega os caras do MMA, que tomam um cacete do MMA, e põe pra pitar futebol. Não é essa a linha. Do lado físico, né? Eu não diria que é muito ruim a safra, não acho que é muito ruim. Eu acho que é uma safra boa, que precisa ser mais lapidada e precisa ser mais preparada para suportar o que você disse no começo do nosso papo, que é a quantidade de câmeras que você tem. Então, essa é a questão. Então, se você não tem gente preparada psicologicamente, não dá. Todo o trabalho do árbitro começa pela cabeça. Sim. Então, eu acho que há uma preocupação muito grande hoje com a questão física, que é importante sim, mas você vê que não estão formando tantos árbitros, tanto que liberaram de 45 para 50 anos no Brasil, sim, porque não está conseguindo, não está havendo uma renovação natural, porque é um preparo uma preocupação muito grande com a questão física, mas a questão psicológica, e há um psicólogo, mas é um negócio muito, sabe, porque o árbitro, gente, ele é instruído assim, olha, se tiver um problema na sua casa, no seu trabalho, você informa. Só que ele ganha muito mais na arbitragem do que no seu trabalho. Ele não vai falar. Ele vai falar aqui, briguei com o meu chefe hoje, tá? Não estou embora, descobri que a minha esposa está costurando para fora, e barari, então me faz um favor, eu quero ficar fora de escala final de semana. Ninguém vai fazer isso, cara. O cara vive daquilo. Então a gente não pode ser hipócrita e achar que o cara vai... Infelizmente essa é a realidade. E sobre o árbitro adicional que fica atrás ali, Boneca de Olinda? Ele atrapalha a gente, por exemplo. O repórter de campo a gente tem que ficar assim. Atrapalha o jogo. Esses dias eu vi um cara que entrou no campo e assim, agachado, eu achei que era o National Kid, cara. Eu falei, o cara vai sair voando, cara. Não tem... Então, assim, é muito perigoso. Agora, nos jogos decisivos... Tá eles não prestam atenção. Eu acho que não. Agora, nos jogos decisivos, está havendo um bom senso de colocar gente mais experiente. Sim. Mas nas primeiras fases, e aliás, essa é uma crítica que eu faço a não ter VAR no campeonato inteiro, porque é um desrespeito com as primeiras fases de Copa do Brasil, sim, porque eu posso ter sido favorecido por um erro de arbitragem. E tá lá na final. Então na final, e aí tem VAR. Aí que se ferra é o outro. Então, assim, ou você fala para mim,
ou o campeonato inteiro ou você não faz. Então o adicional, ele poderia ser melhor utilizado, só para olhar se o goleiro se mexe no pênalti. Você já viu algum adicional mandar voltar pênalti? Nenhum. E o peito? Não tem peito para isso. Então, não... O jogador sabe que o adicional tá lá, não é o principal, né? E vai para cima também. Você sabe o que me irrita muito hoje, mas muito, é quando vai ter escanteio, aí o árbitro para o escanteio, ele vai na área, olha, tô vendo, hein? Não se agarra, ó, tá vendo lá em cima, tá... Você já viu algum árbitro marcar pênalti assim? Difícil. Então por que para? Prega como se fosse, eu sou o defensor aqui das leis, das regras. Weblen, você viu muitos jogadores, né? Assim, a gente sabe que não é saudosismo, mas tecnicamente a gente tá ficando enfraquecido. Os clubes, se a gente pegar, um ou outro tem mais que um ídolo. Difícil, raro. Você pegou times que tinham vários ídolos. Sei. Como que você vê o nível técnico hoje de futebol, Weblen? Eu acho que a diferença do craque pro ídolo é que para virar ídolo ele tem que fazer uma história no clube. E hoje o moleque aparece, meio ano, um ano, ele vai embora. Tipo o Rodrigo no Santos. Sim. Porque daqui 5 anos, 10 anos, o torcedor do Santos mais novo, Rodrigo, jogou aqui, né? Nasceu aqui. Porque não é ídolo, ele é craque. E já não está jogando a mesma coisa. Né? Então, quando você vai, quer dizer, é muito cedo. Paquetá podia ficar no Flamengo quanto tempo? 5, 10 anos, não tem condição. Então, eu acho que formar ídolo é muito difícil. Agora, o Brasil é um celeiro grande, gente. Mesmo com o fim da várzea, que era o grande celeiro de craques no Brasil, hoje tem, não são todos, mas tem empresário sério. Sim. Né? O que não pode acontecer é que nem a Copa São Paulo. Você tem 100 e cacetada de time, e aí nesses times todos aí, metade é time de empresário, larga os moleques aqui, você viu quantas vezes já, larga os moleques, não paga hotel, moleque não tem que comer, não tem chuteira, é complicado. Agora, tem empresário que é sério, então esse empresário tem que ser valorizado, porque ele trabalha com a base, ele investe no jogador, ele tem um lado profissional. Então eu acho que o caminho é esse. Agora, não acho que é pior, eu acho que nós estamos mudando conceitos. Né? Eu não sei quem falou esses dias que o Neymar não faria banco para a seleção de 70. Foi Gerson? Eu não lembro quem foi. Foi alguém da seleção de 70. É difícil, porque é um outro futebol. Quer dizer, você pega a imagem da Copa de 70. É cadenciado, é outro futebol. O cara parava a bola, o Gerson parava a bola, saía do campo, tomava um café, voltava e a bola estava lá. É um outro futebol. Hoje o cara está fungando, é outro futebol. Então é difícil de julgar. Eu acho que nós temos, sim, muitos craques, mas com dificuldade de formar ídolos. E cada vez mais, né? Você falou do Neymar, né? Como ele ficou marcado na Copa exatamente por exagerar nos lances. Demais, né? Eu acho que o Neymar é um cara que vai precisar de uma outra Copa para se redimir. Porque jogar no Paris Saint-Germain, com todo respeito ao campeonato francês, não dá, né? É capaz de um time. É. Quer dizer, tem outros times com dinheiro, mas não tem o dinheiro que tem o Paris. E aí, com o time que ele montou, ele vai ganhar 200 anos no campeonato francês. Então, acaba sendo um treino para quê? Para os campeonatos europeus. E aí, chega na Champions, acontece o quê? Vai até as oitavas, vai até as quartas. Ali vai ter que mostrar alguma coisa a mais. Ser o diferente ali, né? Não adianta você querer ser o diferente no papo com o presidente. Eu sou mais que o outro. Eu acho que a chegada dele com o Cavani não foi legal. Você vai chegar numa emissora, você vai chegar num emprego, você vai chegar num clube. Tem que respeitar quem respeita o processo que está instaurado e tenta se inserir nele. A função de comentarista, Weblen, como que você está lidando, como que está sendo para você? Está desse lado de cá? É bem mais fácil. Porque quando a gente está no estádio com um monitor, ou você vê 4, 5 vezes em casa para poder comentar no dia seguinte, sem adrenalina ou com adrenalina baixa, é bem mais fácil. E eu tenho sempre tomado cuidado para não extrapolar quando o árbitro erra, porque eu estive lá, né? Então, errou, porque é muito ruim, porque sei que lá. Eu sempre tento ver onde ele está colocado, o que levou ele ao erro da interpretação, mas porque eu também estive lá e eu sei como é que é. Weblen, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Prazer foi meu, Fred. Obrigado pelo convite. Prazer foi meu, muito obrigado. Alfredo Weblen, ex-árbitro, comentarista, nosso convidado hoje do A Bola Não Para, no canal de São Paulo. Eu agradeço a audiência, fica o convite para você acompanhar. Toda segunda tem uma entrevista inédita para você, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Fibra e, claro, pelo YouTube, no meu canal, o canal do Fred Júnior, no canal da Rádio Prado Oficial, que é a nossa parceira na transmissão aqui do A Bola Não Para, e no YouTube também, no canal de São Paulo, ou no site canalsp.com.br. Agradeço a audiência, até a próxima.